Vamos lá, gente, para a nossa resolução. Vamos ler a questão 21 primeiro. Questão 21, as coordenadas dos pontos representados no plano cartesiano. Ou seja, ele deu o plano cartesiano e ele pede para verificar qual coordenada representa cada ponto desse daqui. Ok? Questão 23. Ele diz, construa o plano cartesiano e nele indique os pontos a seguir. Ou seja, a gente vai montar um plano cartesiano e dentro desse plano cartesiano vamos marcar todos esses pontos que estão aqui dentro. Certo? Vamos lá, gente, fazer a nossa correção. Vale ressaltar aqui que algumas questões eu vou desconsiderar na resolução de vocês. Se quem fez, tá tranquilo. Quem não fez também não vai ter nenhum tipo de problema, ok? A questão de 22 eu já deixei no aviso que não era a necessidade de ser feita. Beleza? Ao decorrer eu vou explicar aqui alguns detalhes. Então vamos para a primeira questão, que é a questão 21. Que é bem parecido com o que fizemos na aula, né? Então, ele dá o plano cartesiano, ele dá algumas coordenadas no plano e pede que a gente determine quais são as coordenadas. Lembrando que esse eixo deitado é o x da abscissa e o em pé é o y da ordenada. Lembrando que aqui dentro a gente marca os pares ordenados, sendo que o primeiro número é o x, o segundo número é o y, certo? Então vamos aqui para o ponto A. O ponto A, lembrando que quando eu tenho um ponto em cima de um dos eixos, significa que a coordenada do outro eixo é 0. Por exemplo, o eixo A, o ponto está em cima, a coordenada A, o ponto está em cima do eixo X. Então significa que nesse ponto aqui, o valor de Y é 0. Então eu já sei que esse segundo número é 0. E qual é o valor de X? É o que está no ponto. Está no ponto menos 1. Então está aqui a coordenada menos 1 e 0. Vamos para a letra ponto B. O ponto B, eu tenho a coordenada de x menos 4. Então eu venho aqui e coloco menos 4. Venho aqui em y menos 2. Então eu tenho a coordenada menos 4 e menos 2. Eu tenho agora a coordenada C. Então a coordenada C, primeiro o valor de x, que é 3, depois o valor de y, que é menos 6. Vou para a coordenada D. Coordenada D, eu tenho o valor de x, que é 1, e o valor de y, que também é 1. Eu tenho agora o ponto E. Coordenada E. O E vai ser x, 5 e y, menos 1. O F tá aqui, ó, no centro, no cruzamento entre as duas retas, que vai ser a coordenada 0 e 0, que é também conhecido como a origem do plano cartesiano, que é a coordenada 0, 0. Beleza? Então, pegando o embalo, vamos agora aqui para a questão 23. Então, vou chegar um pouquinho para o lado, para poder a gente ver logo a questão 23. Na questão 23, ele dá o gráfico, ou as coordenadas, e ele pede para a gente fazer o gráfico. Beleza? Montar, marcar as coordenadas no plano cartesiano. Beleza? Como eu falei, isso aqui pode ser feito um esboço, né? Não necessariamente precisa ser no papel milimetrado, tudo certinho. Eu, como no momento não estou com uma régua aqui, então eu vou fazer um esboço. Então eu vou marcar mais ou menos os pontos aonde seja. Então eu tenho a primeira coordenada A, que é x menos 1. Então eu venho aqui eu sei que é a origem 0. Menos 1 está do lado de cá. Então eu venho aqui e marco menos 1 e 0. Menos 1 e 0, como a gente viu na questão anterior, significa que como eu tenho 0 no eixo y, na coordenada y, então o x aqui é menos 1, vai ser em cima da reta x. Então tem um ponto 0. A coordenada 5 e 2, ou seja, x é 5, então eu venho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou marcar aqui, ó, coordenada 5 e menos 2. Então vem e marque para baixo. Menos 1, menos 2. Lembrando que descendo é negativo, subindo é positivo.
direita positiva, esquerda negativa. Então tenho aqui o ponto 2, menos 2, venho e ligo as duas coordenadas, 5 e menos 2. Aqui eu tenho o ponto D. Vou agora ao ponto C, que é 0 e menos 3, ó, 0, 0 e menos 3. Então, repare, eu vou só colocar aqui para poder a gente entender o que foi que a gente marcou, ó. Menos 1 e 0, aqui foi 5 e menos 2, agora a gente vai marcar 0. Se o x é 0, significa que esse ponto vai ser marcado em cima da reta y. Então, eu venho aqui e marco o ponto menos 3, está aqui, menos 3. Então, o ponto C vai ser em cima da reta y. Então, está aqui o ponto C. Esse ponto C é 0 e menos 3. O ponto D é 2. Ó, tenho aqui um 2, x2 e y igual a 3. Então, eu venho aqui e marco 1, 2, 3. Liga os pontos 2 e 3. Aqui está a minha coordenada D, que é 2 e 3. Vamos para a coordenada E, menos 3 e menos 4. Menos 3 está aqui, menos 2, menos 3, menos 4. Então, x é menos 3 e y é menos 4. Então, x menos 3 está aqui, y menos 4 está aqui. Então, aqui está a minha coordenada E, que é menos 3 e menos 4. Vamos para a letra F, coordenada F, que é 0 e 1, ou seja, x é 0 e y é 1. 1 está aqui, como o x é 0, então significa que vai ser em cima de y. Então está aqui a coordenada F, que é 0 e 1. A G é menos 4, então a G, o x é menos 4 e o y é 5. Então eu venho aqui, marco ponto 4, ponto 5. Venho aqui e ligo as duas coordenadas, menos 4 e 5. Então aqui está a coordenada G, que é menos 4 e 5. A última, a H, que é 3, x3, está aqui, e y igual a 4. Está aqui, 4. Então está aqui em cima a coordenada H, que é 3 e 4. Ok? Então aqui eu tenho a questão 21 e a 23, lembrando que a 22 foi cancelada. Beleza? 24. Podemos construir um retângulo em um plano cartesiano, conhecendo as coordenadas de seus vértices. Considerando o ponto A, menos 5 a menos 2, como um dos vértices de um retângulo, determine as coordenadas de 3 outros pontos que possam ser os demais vértices. Em seguida, compare sua resposta com a de outro grupo. Existe uma única solução para essa atividade, justifique. Ou seja, ele pede para marcar esse ponto na coordenada, então vamos pegar o plano cartesiano, marcar esse ponto e encontrar outros 3 pontos que eu consiga formar um retângulo. E aí, na hora que eu for resolver a questão, vamos verificar como é que a gente vai fazer isso. Questão 25. Ele diz, em um plano cartesiano, determine as coordenadas do ponto simétrico ao ponto menos 1 e 3 em relação ao eixo x e ao eixo y. Então, na resolução a gente vai ver o que é ponto simétrico e como é que a gente vai fazer isso em relação a x e em relação a y. Vamos lá, gente, para a questão 24. Reparem na questão 24 que ele diz para construir um retângulo em um plano cartesiano, conhecendo as coordenadas de um dos seus vértices. Lembrando como é a figura retângulo, né? Então, retângulo eu tenho aqui, ó. Esse é o formato de um retângulo. Qual é a característica do retângulo? É que esse lado daqui é igual a esse e esse lado daqui é igual ao de cá, certo? Então as alturas são iguais, as bases são iguais, porém esse lado, a base, é diferente da altura. Então a gente tem que conseguir formar um retângulo com esse ponto. Ele deu a coordenada menos 5, então eu venho aqui, vou marcar um ponto como esboço, menos 5 e menos 2. Marquei aqui
a coordenada menos 5 e menos 2. Ele quer que você forme um retângulo, certo? Como é que eu vou conseguir formar um retângulo? Eu tenho que formar uma figura desse tipo. Eu preciso de mais outras coordenadas, certo? Para poder formar esse retângulo. Vou dar apenas um exemplo. Essa questão, cada um poderia escolher uma coordenada diferente e formar um retângulo. Ou seja, vai ter infinitas coordenadas aí e que eu consiga formar essa figura. Um único exemplo que eu posso dar aqui é, por exemplo, esse ponto aqui, essa coordenada, que vai ser o quê? Se está em cima do eixo X, é porque, ou em cima do eixo X, é porque o Y é 0. Então aqui eu sei que é menos 5 e 0. Marco esse outro ponto aqui, que é a origem, que é a coordenada 0 e 0. E marco esse outro ponto aqui, que é em cima do eixo Y, a coordenada 0 e menos 2. Ou seja, com essas três coordenadas aqui, menos 5 e 0, 0, 0, 0 e menos 2, eu consigo formar um retângulo. Ou seja, esse foi apenas um dos exemplos, ok? Então, esse exemplo, essa questão, cada um pode ter escolhido uma coordenada diferente, portanto, que forme essa figura que está aqui, que é um retângulo, beleza? Então, essa é a questão 24. Vamos logo para 25. Está aqui do lado. A 25 ele dá a coordenada menos 1, então eu vou marcar aqui o ponto x menos 1. Ou é x menos 1 e y 3. Está aqui o ponto menos 1 e 3. Ele diz que ele quer um ponto simétrico, ok? O que é simétrico? Que tem a mesma distância. Simetria. Em relação ao eixo X, repare, ele quer que a distância, daqui para aqui seja a mesma se eu marcar um ponto aqui embaixo. Para eu marcar esse ponto aqui embaixo, eu tenho que ter a mesma distância que eu tenho daqui para aqui. Ou seja, você vai marcar no ponto oposto ao 3. Oposto é o que tem sinal contrário. Então, ele vai marcar no ponto menos 3. Então, vem aqui e marco. Ou seja, essa coordenada aqui e essa coordenada aqui, em relação ao eixo X, elas são simétricas, beleza? Porque quando ele fala em relação ao X, é porque o X ficou fixo. Então, eu tenho aqui, ele deu em relação ao eixo X, certo? Em relação ao eixo X, a coordenada simétrica vai ser essa, que é quem? Menos 1 e menos 3. Em relação ao eixo Y, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai fixar quem? O 3. Então a gente quer agora uma coordenada que tem a mesma distância aqui, Ou seja, a gente vai pegar o oposto de menos 1, que é quem? Que é o ponto 1. Então esse ponto aqui é simétrico em relação ao eixo Y. Quando ele fala em relação ao eixo, por exemplo, ao eixo X, eu fixei o ponto que está em X. Quando ele falou em relação ao eixo Y, eu fixo o ponto que está em Y. Então, a coordenada aqui vai ser o quê? Vai ser 1 e 3. Então, tá aqui a questão 24 e 25. Vamos lá, gente. Para corrigir a questão 26, como tem que tem que ser em cima desse desenho, eu preferi aqui fazer em cima do desenho mesmo, certo? Então ele está dizendo aí que, utilizando o programa de computador, Lucas desenhou alguns pontos em um plano cartesiano. Porém, ao imprimir o desenho, um problema da impressora fez com que os eixos X e Y não fossem impressos, ficando no papel apenas os pontos na malha, como na imagem. Ele diz que o ponto C, X é menos 2 e 4. Então, eu tenho a reta X, que é nesse sentido, e o eixo Y, que é nesse sentido. Certo? Ele diz que esse ponto aqui é o ponto menos 2, certo? Então, esse ponto X é menos 2 é no valor de X, certo? Então, quando eu tenho uma reta aqui deitada, esse ponto aqui, essa reta no eixo X, essa reta aqui, que está passando no eixo X, certo? Ela é menos 2. Então, aqui eu tenho menos 2, aqui eu estou falando do eixo X, menos 2. Se aqui é menos 2, aqui é menos 1, aqui é 0 e aqui é 1.
Do lado de cá eu tenho menos 3, menos 4, certo? Então, essa reta toda aqui, com relação a esses valores aqui, é o eixo X. Vamos agora para o eixo Y. Então, ele diz que esse ponto aqui, quando eu marco no eixo Y, ó, é o ponto 4. Então, aqui vai ser 5, aqui vai ser 6, aqui vai ser 3, 2, 1, 0 e menos 1. Isso daqui que eu estou falando é do eixo Y. Então, diante disso, eu tenho 2 e menos 4, que é o que ele disse na questão. Ele quer saber o ponto A. O ponto A vai ser o quê? Vai ser menos 4 e 6. Menos 4 está aqui e 6 está cá em cima. O ponto B vai ser menos 1. Menos 1 e quê? E 5. O ponto C foi o que ele deu. O ponto D. O ponto D vai ser 0, 0 e 3. O ponto E. O ponto E vai ser menos 4. Menos 4. Menos 4 e 1. O ponto F vai ser menos 2 e 0. O ponto G vai ser 1 e menos 1. E o ponto H, tá aqui, vai ser menos 3 e menos 1. Beleza? Então é assim que a gente faz essa questão 26. Vamos lá, gente, mais uma vez em cima da figura, porque tem esse desenho aí. Ele pede para eu determinar quais são as coordenadas do ponto A, B, C e D, certo? Vamos lá, no ponto A. Isso na letra A. Então o ponto A tem qual coordenada? Tem a coordenada menos 6, a coordenada menos 5, que primeiro sempre x. Menos 5 e menos 6. A, ponto B. O ponto B, eu tenho uma coordenada x é quanto? Menos 2. Então, x menos 2 e y menos 3. A coordenada C. A coordenada C, eu tenho x menos 1 e y também menos 1. A coordenada D, eu tenho x menos 4 e y menos 2. Isso na letra A, ok? Na letra B, ele pede para, em cima dessas coordenadas, você encontrar as coordenadas simétricas. Aí a mesma coisa que a gente fez na anterior. Em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X, como é que vai ficar as coordenadas simétricas a esses pontos? Então, em relação ao eixo X, a gente vai fixar o quê? O ponto X. Então, quais vão ser as coordenadas simétricas ao eixo X? Então, vamos lá ver. A coordenada A vai ser menos 5. E aí a gente troca o sinal do Y. Por quê? Porque como está em um eixo X, a gente conserva a coordenada X. Então, o Y vai ficar com o sinal oposto, ou seja, 6. O B vai ser o ponto menos 2 e 3. A coordenada C vai ser o ponto menos 1 e 1. A coordenada D vai ser o ponto menos 4 e 2. Isso, as coordenadas simétricas em relação ao eixo X. Em relação ao eixo Y. Nesse caso aqui agora, a gente fixa o eixo Y. Vamos fixar aqui, ó, o eixo Y, certo? E vamos fazer trocar o sinal dos números que está no eixo X, beleza? Então vamos lá verificar. Então tenho aqui, agora a coordenada A vai ser 5 e menos 6. Conservamos o sinal, ó, do Y agora. O B vai ser 2 e menos 3. O C
vai ser 1 e menos 1. O D vai ser 4 e menos 2. Ó, conservando o sinal do Y. Quando a gente falar do simetria em relação a Y, conserva o sinal do Y, troca o sinal do X. Quando a gente falar de simetria em relação a X, conserva o X e troca o sinal do Y.